Olá, caros alunos aqui do Supremo. Eu sou o professor Marcelo, de Direito Internacional, e vamos gravar aqui uma aula agora muito bacana, muito importante para quem está se preparando aí para as provas envolvendo o direito internacional, público e privado, que dirá respeito ao Mercosul. E dentro do Mercosul, soluções de controvérsias, que é o ponto mais recorrente em provas de concurso. Antes de efetivamente começar a aula, para quem eu ainda não conheço, deixa eu rapidamente fazer aqui uma breve apresentação, até porque é importante a gente ter esse feedback, esse conhecimento, até onde a gente pode buscar mais informações daqueles que são nossos professores. Eu dou aula já há muitos anos no âmbito do direito internacional público, do direito internacional privado. Sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Fundação Getúlio Vargas e de outras instituições no âmbito de pós-graduação, mestrado e doutorado. Sou juiz de âmbito federal, sou juiz do Tribunal Marítimo, especialista em direito internacional público. O Tribunal Marítimo tem uma jurisdição federal, uma jurisdição nacional. Então, da onde quer que vocês estejam assistindo essa aula, se houver um acidente com embarcações, eu vou julgar, porque sou um dos 7 juízes do tribunal. A sede é aqui no Rio de Janeiro, mas abrange o país inteiro. E como o direito marítimo é gerido, é controlado, é disciplinado pelo âmbito internacional, há um especialista no direito internacional dentro, na corte do Tribunal Marítimo. É o que eu faço aí no dia a dia. Se eu puder ajudá-los no desenvolvimento dos estudos, solucionar dúvidas, eu me coloco à disposição. Acredito que o meio mais fácil hoje seja o Instagram. O meu é Marcelo, _Davi, com demudo no final, _Gonçalves. E aí o C é sem o cedilha, né? Seria Goncalves. Então é Marcelo, Davi, Goncalves. Tá ok? Bem, feita essa rápida apresentação, vamos à nossa temática. Soluções de conflitos no Mercosul, tá? Ou soluções de controvérsias no Mercosul. Obviamente, Mercosul é uma temática muito importante, recorrente. Se a gente fosse falar de Mercosul, a gente poderia dar aqui 30 horas aula de Mercosul. Mas a gente seleciona o ponto mais importante, o ponto mais recorrente em provas, qual seja solução de controvérsias. Para o direito internacional, no Mercosul não é diferente. A solução de conflitos é algo muito essencial. O direito internacional se preocupa muito com as formas de solução de controvérsias, por um motivo muito simples. Quando a gente fala da convivência numa comunidade internacional, a gente está falando de países muito diferentes. Línguas, origens, tradições, religiões, costumes, direitos completamente díspares, tá? E na convivência desses interesses tão diferentes, é óbvio que os conflitos são naturais. A existência de conflitos não é uma coisa assim impeditiva da evolução da sociedade internacional. Agora, o grau de maturidade desta sociedade está como tais conflitos são solucionados. Então, você não pode achar que não vai ter conflito numa relação de namorado e namorada, de marido e mulher, mas a maturidade da relação está no seguinte: como tais conflitos serão resolvidos? De uma forma agressiva, pela guerra, pela solução armada ou de uma outra maneira? Então, a forma de solucionar conflitos
para o direito internacional é algo muito caro, é algo muito importante. E o Mercosul não é diferente, se dedicou especificamente a isso. Inicialmente, quando foi iniciado o Mercosul, lá nos idos dos anos 80, se estabeleceu um tratado provisório sobre solução de conflitos no Mercosul. Trouxe aqui para vocês, é importante vocês terem esse entendimento, Protocolo de Brasília. No direito internacional, em vez de usar a palavra tratado, a tradição é se usar a palavra protocolo, mas é sinônimo, tá? Então, quando se fala Protocolo de Brasília, é Tratado de Brasília. E aí é muito importante vocês entenderem, porque isso já caiu várias vezes em prova de concurso e as pessoas escorregam, tá? Protocolo de Brasília, ele foi celebrado no início do Mercosul, tá? Para que existisse um tratado buscando a solução de controvérsias. Agora, parem para pensar. O Mercosul nem havia começado. Quais seriam os conflitos? Quais seriam as melhores maneiras de resolvê-los? Não sei. Ou seja, tudo foi feito dentro de uma hipótese. Tudo foi feito dentro de uma futurologia. O Mercosul não existe ainda. Não entrou em vigor. Como é que eu vou saber quais seriam as melhores maneiras de solução de controvérsias? Eu nem sei quais controvérsias existirão, quais serão as mais comuns, qual é o âmbito de aplicação, mas a gente precisava de um tratado a respeito. Como eu disse, o direito internacional não abre mão disso, o direito internacional reputa isso como absurdamente essencial. Então, o que foi feito? O Protocolo de Brasília, já especificado que ele teria um caráter transitório. Um caráter, tá? Transitório no sentido de que ele é uma transição entre o início do Mercosul e a sua vigência prática, efetiva, que vai nos dar experiência para substituir este tratado inicial por um novo tratado mais efetivo, mais prático, dentro daquilo que efetivamente nós precisamos para solucionar conflitos. Então, por que eu estou destacando isso? Porque eu já vi várias vezes isso cair em prova de concurso. O Protocolo de Brasília sobre solução de conflitos no Mercosul. Bem, gente, se isso cair na prova, ou está escrito que o Protocolo de Brasília existiu, tinha um caráter transitório e foi substituído por novos tratados, ou a frase é falsa. Ou seja, eles vão pegar uma coisa, e aí que está a pegadinha, eles vão pegar um protocolo que realmente existiu, que realmente falava sobre solução de controvérsias e colocar como se fosse uma coisa que está em vigor, e não está mais. Porque essa transição já ocorreu. O Protocolo de Brasília, ele esteve em vigor por cerca de 20 anos, e aí nos idos do início dos anos 2000, ele foi substituído. E aí não foi substituído nem por um tratado, mas por 2 tratados. Então, eu coloquei aqui para chamar a atenção o Protocolo de Brasília, que tinha esse caráter transitório, ele deixou de existir. Ele não existe mais. Por quê? Porque ele foi substituído por outros 2, que é o Protocolo de Buenos Aires e o Protocolo de Olivos. Essas 2 cidades aí argentinas onde tais tratados foram celebrados. Então, primeira coisa importante, existia um tratado específico
Só que esse tratado específico, ele tinha um caráter esporádico. Cumpriu sua missão transitória e deixou de existir. Atualmente, existem 2 tratados sobre o tema: o Protocolo de Buenos Aires e o Protocolo de Olivos. Qual é a diferença? Por que 2 tratados para substituir um? Bem, como eu disse a vocês, qual foi a ideia? Vamos deixar o Mercosul funcionar, vamos deixar ele acontecer, vamos ver a prática, e aí, dentro da prática, a gente substitui aquele tratado provisório, hipotético, por um ou mais tratados práticos, efetivos. E o que esses 20 anos em que o Mercosul rodou nos mostraram? Que existiam fundamentalmente 2 tipos diferentes de conflitos, bem diferentes. Um conflito no setor público e um conflito no setor privado. O Protocolo de Brasília não tinha essa separação. Mas aí a prática demonstrou o seguinte, olha só, uma coisa é um conflito entre Brasil e Argentina. Então a gente está falando de conflito entre países membros do Mercosul. A gente está falando em países que discutem controvérsias estatais, públicas. Outra coisa completamente diferente é uma empresa brasileira ter uma discussão com uma empresa argentina, que aí a gente está falando do setor privado. Eu não posso misturar esses 2 setores. Então, o que foi celebrado inteligentemente? Tá? Protocolo de Buenos Aires se refere especificamente ao setor o quê? Público, que é o mais importante, que é aquele que vai cuidar de conflitos entre os estados membros do Mercosul. Hoje, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Tá? Protocolo de Olivos já é para o setor o quê? Privado. Então, inteligentemente, o protocolo de Brasília, que tinha esse caráter transitório, foi substituído por 2 tratados, 2 protocolos, separando setor público de setor privado. Então, tudo que disser respeito a países, a gente vai estar falando de Protocolo de Buenos Aires. Tudo que disser respeito ao setor privado, Protocolo de Olivos, tá? Então, foi construído dessa forma a solução de conflitos no Mercosul. O que a gente vai estudar agora? Como solucionar os conflitos. Esse é o ponto fundamental. Quais são as formas de solução? O que os tratados trouxeram e, fundamentalmente, o Tratado de Buenos Aires, que é o mais importante, que é aquele que é sempre cobrado. Tá? Bem, a primeira coisa essencial, foram colocados 3 formas de solução. Está aí no material para vocês. Negociação direta, mediação e arbitragem. Tá? E aqui a gente tem várias coisas para explicar. Tá? Primeira delas, por óbvio, essas 3 formas foram colocadas no sentido da melhor para a pior forma de solução. Então, havendo um conflito do Mercosul, qual deve ser a forma escolhida? Sem dúvida nenhuma, negociação direta. É isso que o Protocolo de Buenos Aires recomenda. Aí você vai dizer, por quê? Porque, óbvio, essa é a melhor maneira de resolver qualquer conflito. E aí, eu vou fazer aqui uma digressão, tá? Para facilitar a compreensão de vocês. Imaginem o seguinte, marido e mulher têm uma briga, tá? Isso acontece. Marido e mulher têm uma controvérsia, discutem. Um sai para um lado, outro sai para o outro. Chateados, brigados. Pergunto a vocês, tá? Qual é a melhor
maneira de solução dessa briga? Qual é a forma ideal, perfeita de solução dessa controvérsia? Bem, ninguém vai dizer diferente do seguinte: a forma ideal é marido e mulher esfriarem a cabeça, porque de cabeça quente ninguém decide nada, e depois que esfriarem a cabeça, sentarem para conversar. De preferência, num lugar tranquilo, música lounge, meia luz, velhinha na mesa, um olhando nos olhos do outro e conversando, dialogando. Olha só, a gente sempre se deu bem, nosso casamento tem 7 anos, agora tivemos essa briga. Vamos resolver? Quem? O marido e a mulher. Em negociação que? Direta. Os dois, só os dois. Ninguém vai dizer assim: a melhor solução é levar a sogra. A melhor solução é contratar um advogado. A melhor solução é entrar na justiça. Mas claro que não. Claro que não. A melhor solução sempre se chama negociação direta. E o que é negociação direta? Aqueles que controvertem sentarem e conversarem. Francamente, diretamente, olhando nos olhos. E, desta forma, achar a solução do conflito. Te pergunto, existe uma forma melhor do que essa? Não. Essa é a forma ideal. Então você não tem que decorar. Ah, eu vou decorar isso. Não, você tem que entender. Se você entender, fica tudo muito mais simples. Então, reportando aqui para o Mercosul. Brasil e Argentina têm um conflito. Vive acontecendo. Vocês sabem muito bem, a Argentina quebrou, Parque Industrial Argentina não consegue produzir produtos, né, de alta qualidade e preço competitivo. O Brasil é o contrário. Tudo que o Brasil produz enfia na Argentina, nada que a Argentina produz vende para o Brasil. Há um desequilíbrio e o Brasil ajuda a quebrar ainda mais a Argentina. Aí a Argentina, para sobreviver, sobretaxa produtos da linha branca brasileira. Aí o Brasil chega para a Argentina: espera aí, vocês não podem fazer isso. O Mercosul proíbe, ao contrário. O Mercosul é para incentivar o mercado comum, tal. Existe uma controvérsia. Qual é a forma de solução? Senta representante diplomático do Brasil, representante diplomático da Argentina, olham nos olhos, dialogam e acham a solução. 90% é resolvido assim. Se não dá, ministro da Economia do Brasil com o ministro da Argentina, presidente do Brasil com o presidente da Argentina. Negociação direta. O que tem de grande novidade no protocolo de Buenos Aires, também para o protocolo de Olivos, é que foi colocado um prazo fatal para a solução do conflito por negociação direta, o que me parece muito interessante. Porque, voltando à metáfora, se marido e mulher tentam negociar diretamente para solucionar o conflito, é perfeito quando eles solucionam, acaba com um beijo na boca. Agora, se eles sentam, conversam e não solucionam, o excesso de prazo é ruim. Alimenta o conflito, piora a controvérsia. Então, inteligentemente, o Mercosul disse o seguinte: essas negociações diretas têm prazo para acabar, 15 dias. Se em 15 dias os países em negociação direta não forem capazes de solucionar o conflito, vamos sair da negociação direta e vamos partir para a mediação. Então, é muito interessante isso, porque foi escalonado do melhor para o pior
como forma de solução, e foi também, e isso que aqui que é a novidade, foi estabelecido prazo máximo, prazo fatal, é 15 dias para solucionar. E se não solucionar, vamos cair na mediação. O que é a mediação? Tá? É quando um terceiro neutro, imparcial, mais interessado em compor a controvérsia, se apresenta como mediador, como alguém que vai sentar na cabeceira, colocar a Argentina de um lado, o Brasil do outro. Vocês estão brigando, né? Vamos resolver isso? Eu estou aqui para mediar e achar a paz, achar a solução. Quem sabe se você fizer isso, se você fizer aquilo, se vocês abrirem mão disso, quer dizer, o mediador é aquele cara que atua para achar a paz, para achar a solução do conflito. Ele age sem interesse nenhum naquilo que se controverse para buscar a solução. E o Mercosul disse que o mediador será sempre o GMC. Está aqui, ó, GMC, que é o principal órgão do Mercosul, tá? Grupo Mercado Comum. Grupo Mercado Comum. GMC, tá? Que é o órgão executivo do Mercosul. Então, o GMC vai atuar como mediador, pacificando o conflito. Mais uma vez, tem prazo para terminar, 30 dias, tá? Então, vem o tratado e diz, olha, o Grupo Mercado Comum, atuando como mediador, tem 30 dias para achar a solução do conflito. Se ele não conseguir resolver em 30 dias, não vai resolver mais. Aí nós vamos partir para a terceira forma de solução, que é a arbitragem, tá? Então, olha que interessante. Nós temos 15 dias para as negociações diretas, nós temos 30 dias para a mediação. Isso significa dizer que nós temos 45 dias para ambos. Se em 45 dias não for resolvido o conflito, vai cair necessariamente na arbitragem. Então, a gente já sabe que a arbitragem, dentro de um conflito no Mercosul, será iniciado no 46º dia de existência do conflito, se não for possível a solução pela negociação direta ou pela mediação, tá? E aí é interessante vocês entenderem que essa arbitragem no Mercosul, isso também é uma novidade, pode ser feita de duas maneiras diferentes. Inicialmente, ela sempre será feita por um tribunal ad hoc, tá? O que é isso? Típico da arbitragem, nós vamos escolher um tribunal especificamente para o julgamento daquela demanda. Por isso que ele é ad hoc. Depois que ele julgar aquela arbitragem, ele se dissolve, ele deixa de existir, ele só existe para aquele caso, tá? Por isso que é um tribunal arbitral ad hoc. Normalmente, o país indica um, o outro país que controverte indica outro, e o GMC, o Mercosul, indica um terceiro que vai ser aquele que vai decidir, tá? E aí é formado o tribunal. Esse tribunal, então, estuda a matéria e dá o laudo arbitral, e dá a solução. Julga o caso, dá a decisão arbitral. Então, 46º dia da existência do conflito, cai na arbitragem. Caindo na arbitragem, nós vamos criar um tribunal arbitral ad hoc, tá? Indicação dos países que controvertem, indicação do próprio Mercosul,
um membro, por exemplo, um membro indicado por cada um, se for 3 países brigando, professor, então o Uruguai indica um, o Brasil indica outro, a Argentina indica outro, o Mercosul indica outros 2, para formar 5, número ímpar, tá? E aí se constitui o tribunal ad hoc. Aí esse tribunal de 5 membros, ou de 3, ou de 7, ele dá a decisão, essa decisão então se constitui na solução arbitral daquele conflito. Até o protocolo de Olivos e o protocolo de Buenos Aires acabava aqui. Só que com a existência desses protocolos, desses novos tratados, essa decisão aqui admite recurso no prazo de 15 dias. Então, veio a decisão do tribunal ad hoc, uma das partes, ou 2 partes, não gostaram da decisão, não ficaram felizes com a decisão. Então, é possível, no prazo de 15 dias, um recurso, e esse recurso será julgado pelo TPR, que é o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Então, a novidade é que não existia recurso. A decisão ad hoc do Tribunal Arbitral esgotava a matéria controvertida, mas com o protocolo de Olivos e Buenos Aires, criou-se o Tribunal Permanente de Revisão, o TPR, como órgão recursal dessa primeira decisão arbitral ad hoc, tá? Então, deu a decisão tribunal ad hoc, é possível recurso, tá? Esse recurso, mais uma vez, será julgado por um outro tribunal arbitral ad hoc. Ele tem esse nome, Tribunal Permanente de Revisão, dá a sensação que existe um tribunal pré-determinado, mas não existe. Também é ad hoc, quer dizer, também é criado especificamente para aquela controvérsia. Ao final da sua decisão, ele se dissolve, tá? É uma outra decisão arbitral. Então, esse Tribunal Permanente de Revisão vai reexaminar aquela matéria e vai dar uma segunda decisão arbitral. E aí é importante vocês entenderem que dessa segunda decisão não cabe recurso. Dessa segunda decisão, faz coisa julgada, tá? Então, é importante entender que a novidade é a existência da possibilidade do recurso. Depois que esse recurso é julgado pelo TPR, aí não tem mais recurso, aí se esgota a matéria. Então, o que eu posso concluir aqui com vocês? Que no âmbito da solução de controvérsias do Mercosul, nós temos, na verdade, 4 hipóteses de se resolver o conflito. Primeira, negociação direta. Nessa negociação direta, as partes interessadas se reúnem e buscam, entre elas próprias, a solução da controvérsia. É a principal, é a mais importante, a que deve sempre ser estimulada. Em 15 dias, não resolveu. Então, a gente vai passar para a segunda forma indicada, que é a mediação. A mediação no âmbito do Mercosul será sempre feita pelo Grupo Mercado Comum, que terá 30 dias para achar a solução. Achou a solução, acabou o problema. Não achou a solução, nós vamos entrar na terceira forma, que é a arbitragem. A arbitragem, a partir do 46º dia do conflito, se julga primeiro por um tribunal arbitral ad hoc. Desta decisão cabe uma quarta forma, que é um recurso ao Tribunal Permanente de Revisão. A decisão do Tribunal Permanente faz coisa julgada e esgota a matéria no âmbito da solução de controvérsias do Mercosul. Com isso, então, exatamente no nosso prazo de 30 minutos, fechamos
essa nossa aula aqui sobre solução de controvérsias no Mercosul. Espero que tenha sido bastante proveitoso aí para cada um de vocês e reitero que me coloco à disposição. Um abraço para todos, até uma próxima oportunidade.